eu te pergunto, o pastor está lá, ele também é policial, está com uma pistola .40 na cintura, acho que é 16 tiros, né? 12. E aí? O bandido aponta a arma para ele, ele faz o que? Ele ora para errar? Davi, o rei Davi, quando foi matar Golias, ele pediu para errar? Só uma pedrada, mano. Certeira, na fronte do gigante. Derrubou, o que ele fez? Só levantou a mão na cabeça, Senhor, perdoa ele pelos pecados dele, ou ele pegou a espada e botou? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Policial saiu para fazer o quê? Quando ele se forma, ele jura proteger e guardar. Proteger a si mesmo e ao outro. Ele tem que proteger a população, tem que proteger as pessoas bem. Sabe qual foi o recado que o comandante do Estado, da Polícia do Estado, mandou em rede nacional? Se for sair de casa, sai com a Bíblia na mão, porque se sair com uma arma, vai tomar tiro. Entendeu? Saiu de casa, a gente quer te encontrar com a Bíblia na mão. Se a gente encontrar você com uma arma de fogo, você vai levar tiro. O que ele quer dizer? Qual é o recado que ele está mandando? Se você não quer ser confundido com um vagabundo, não ande armado. Oi? Exatamente. Então, aí eu te pergunto, o pastor, que é policial, eu não, tá? Quem fala aqui uma vez que eu era policial. Quem dera. Senhor, faz milagre de cima do céu. Vou lá para me apresentar. E já pegar PT. Oi? Eu esqueci esse mapa, né? Veja bem, voltando lá à questão. O policial, que também é crente, que também é pastor, ele sai e dá uma alvejada de tiro nesse indivíduo. Meliante. Ele fez o que nesse momento? Assassinou ou matou? Matou. O que é assassinar? Por motivo pessoal. Por vingança, porque não gosta, porque brigou. Em cumprimento do dever, ele não o assassinou, ele matou. Autodefesa também, quando alguém entra na sua casa. Exatamente. O bandido na sua casa. Certo? E você está vendo que na expressão dele, ele veio para fazer bagunça. Você, como crente, faz o que? Ora? Não, irmão, a Bíblia diz que você tem que orar para o mal não vir. Porque depois que ele veio, meu irmão, você tem que agir. Olha a Bíblia dizendo para Moisés. Moisés está atrás de Faraó, diante do mar vermelho. Moisés fala, espera um pouquinho que eu vou orar, igreja. Quando ele dobra o joelho para orar, o Senhor fala assim, que Deus está fazendo aí? Eu estou orando. Não, levanta, rapaz. Eu te dei uma arma, te dei uma autoridade. Pega o cajado e toca nas armas. E a arma vermelha. Que negócio? Sinal de orar, não, rapaz. É hora de agir. Então, quando você vai dormir, você faz o quê? Você ora, Senhor, me livra do mal. Não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. Me livra do homem sanguinário, me livra do... Senhor, tome em tuas mãos esse rapaz do crime, proteja ele, para que ele também possa dormir em paz. Proteja a minha rua, para que os meus vizinhos dormam em paz. Senhor Deus, envia os teus anjos aqui neste lugar, na rua onde eu moro, no bairro onde eu moro, para que tenha... Não é assim que a gente faz? Agora você já orou. Já entregou o povo ali, a oração, os meninos do crime, já entregou todo mundo na mão de Deus. Mas infelizmente o indivíduo veio para roubar. E ele vai na sua casa e arromba a sua porta. Você faz o quê? Você ora? Irmão, não entra não, vai encontrar outra coisa lá. A oração a gente faz depois para extremação. Senhor, toma essa alma aqui e leva para o lugar de destino na entrega. Não entra na minha casa, não entra não. Se entrar, não vai ter oração, não, vai ter outra coisa. Esperando ele lá. Porque, primeira coisa, eu sou protetor da minha casa. Eu sou protetor. A minha família está debaixo da minha proteção. Lá tem uma cachorra em defesa, uma mulher em defesa, uma criança em defesa. Minha esposa, minha filha e minha cachorra. Que depende de mim.
O cara vem para fazer bagunça e eu vou fazer, Senhor, não, meu irmão, mas derruba primeiro, depois a gente conversa. Porque quando Davi matou vários inimigos filisteus em guerra, Deus nunca disse que ele era assassino. O dia que ele matou Urias, por questão própria, o Senhor falou assim: você é assassino. Oi? Mas ele tinha poder para fazer, não mandou matar. Você vê que a Bíblia, ela deixa bem claro. Não, ele matou com as armas dos inimigos. Ele não matou ele matou. Mas mandou matar. Você sabe como é que o judeu ele entende que Deus é responsável pelo que acontece na vida deles ou não? Tipo assim, na visão, isso está na cabeça de muita gente. Por que as pessoas culpam Deus pelo mal que acontece? Porque eles entendem que Deus tem poder para não permitir aquilo acontecer. E por ter permitido, Deus é culpado. Tipo assim, na minha cabeça, um tempo atrás, há uns anos atrás, eu achava o seguinte: estou dizimando, estou protegido. Então nada pode me acontecer porque eu dizimei. Então o patrão não podia me mandar embora, porque eu era dizimista. E aí a empresa me mandou embora. E fui um dos primeiros da lista. Aquilo machucou muito. Se eu tivesse mandado embora depois, até que doía tanto. Mas o que doeu foi ter sido logo os primeiros. E aí eu fui reclamar com Deus. Porque na minha cabeça, quem podia impedir? Deus. E por que Deus me impediu? Então tem muita gente que coloca na conta de Deus, porque Deus não protegeu. Como se Deus tivesse que proteger a gente. Já percebeu isso? Como se Deus fosse receber o pagamento, como o dízimo aí. Agora você me protege. Vou contar o dízimo, hein? Você não está protegendo nada não. Na verdade, o que Deus queria era me tirar de lá. E essa de me tirar de lá, Ele permitiu que a empresa me mandasse embora, porque era uma bênção. Só que eu entendi como maldição. Então o judeu entende o quê? Se aconteceu, se a minha vida está na mão de Deus, os judeus pensam assim: e aconteceu mal, e não é pecado, não estou em pecado, quem é o responsável? Deus. Então eles colocam na conta de Deus, porque Deus não impediu que fizesse. Faz falta para assumir. Incomodando. Então assassinar, matar, é quando você não tem motivo aparente. Você não tinha raiva, você não premeditou, você estava em seu serviço, era seu serviço fazer isso. Lá nos Estados Unidos, um policial, se ele correr atrás do bandido, ele não pode atirar se ele não vê uma arma. O bandido pode estar correndo e ele está correndo atrás do bandido, ele não pode atirar. Ele só pode atirar se houver um confronto e ele vê a arma. Primeiro, mesmo que o bandido esteja armado e ele não aparentou perigo, lá eles não atiram. Eles não fogem de prisão, mandam ajoelhar, mandam soltar a arma. Se houver alguma reação do bandido, eles atiram para matar. Engraçado, acabou de atirar, eles ligam para o socorro, pedindo socorro. Por quê? Quem sabe? Ele não quer assassinar a pessoa, até a autodefesa dele. É que na verdade eles respondem pelo crime se eles não tentar salvar a vida. Até a legítima defesa, se ela for de força excessiva, é desconsiderada como legítima defesa. Se o cara entrou na sua casa, você estava armado, sua arma tem registro, você tem porte de arma para ter uma arma dentro de casa. Porque às vezes as pessoas confundem porte de arma com registro de arma. Todo cidadão de bem tem direito de ter uma arma registrado o nome dele. Ele só não pode portar no corpo. Aí ele tem que ter um porte. Mas dentro de casa ele pode ter. Dentro do seu recinto ali, você pode ter uma arma. O cara entrou dentro da sua casa, aí você falou, faz igual o Mike falou. Sua arma tinha 13, né? Que é 12 no pente e uma na grupo. 13 balas. Você vai lá dar 10 na cabeça do cara. Legítima defesa, não foi. Legítima defesa, 2 tiros. Hã? Se ele tiver com uma faca, se ele tiver com uma arma, a gente não pode chegar nele.
Não, mas você pode parar ele. Você pode parar ele. Ele vem para cima, você pode parar ele. Você pode parar. Agora, por exemplo, você deu 10 tiros na perna e um no peito. Não é excesso de força. O policial federal falou comigo, dá da cintura para baixo. Dispara daqui para baixo. Da cintura para baixo. Nada. O policial federal falou. Na virilha, nas partes genitais, na perna, no joelho, vai derrubar o cara, se der uma na virilha, ele não levanta mais, ele não é mais homem, ele não é mais mulher, ou que seja, né, o demônio, que seja, vai derrubar, de qualquer forma derrubar. Aí você vai achar uma aventura. Se apresenta. Mas vamos falar de Deus aqui. Esse negócio de morte, não. Ninguém aqui é assassino, não, né? Mas assim, é importante que você saiba o que é uma coisa e é outra, né? Pecado um, pecado do outro. Então quando Deus diz assim, não faça isso, o que ele está querendo dizer? Não é que Deus está pedindo para você não fazer, Deus está falando com o adulto. Porque se você falar com criança para não fazer, ele faz. Quando Deus fala com o adulto, é para dizer assim, olha, ninguém mate você. Eu quero que ninguém te mate, eu quero que ninguém traia, ninguém use, que ninguém tenha relação com o seu cônjuge, né? Não adulterarás, não roubarás, que ninguém te roube. Esse não de Deus é uma proteção. Então, os judeus, eles faziam do sábado, sendo o sábado maior do que eles. Então, essa pergunta que eles fazem a Jesus é uma pergunta um pouco intencional, né? Querendo pegar em algum furo. E ele vai questionar. Porque eles, na verdade, faziam isso. Eles tiravam os animais deles em situações de risco para não perder o animal. Porque imagina, o animal está no buraco. Eles vão deixar o animal no buraco lá até o domingo? O animal vai morrer. Então, o que Jesus estava falando aqui, se o animal de vocês cair no buraco, no dia de sábado, vocês não vão tirar o animal, eles já faziam isso. Aí Jesus está colocando agora o animal na posição dele, dizendo assim, e o homem, o ser humano, é maior ou menor que o animal? Maior. Então por que eu não posso curar um homem, uma mulher, no sábado? Essa era a pergunta de Jesus. Versículo 12. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência é lícito fazer o bem ao sábado. Então disse aquele homem, estende a mão. Ele a estendeu e ficou sã, curado, como a outra. E os fariseus, tendo saído, formavam conselho contra ele, para os crentes, viu? Toma cuidado com o crente. Crente se reúne para te matar. Quem são os fariseus? Pessoas religiosas. O perigo está na religião. Em nome da religião, as pessoas chamavam. Quem era Paulo? Um assassino. Religioso. Zeloso. Faz o seguinte, irmão, faz um teste. Vai estar com o Lucas está aqui. Entra no dia da romaria e vai lá e chuta a santa para você ver. Entra. No meio da romaria, vai lá dar um chute na santa. Derruba lá o altar para você ver. Se você sair de lá vivo, meu irmão, você está com Deus. Você não vai sair de lá vivo, não, irmão. Você não sai, não. Que em nome da fé deles, eles vão te derrubar. E eu falo assim: o diabo tem que nos afrontar. Nós botamos ele para correr. Você vai tomar uma coça, meu irmão. Mas a igreja católica matou durante séculos o nome da religião. Sim, sempre matava. Não foi em nome de Deus, em nome da própria Da religião. O que é religião? Não é o cristianismo, não é Deus. É o ego próprio. Entendeu? Ó, versículo 14. Os fariseus, tendo saído, formavam um conselho. O que é formar conselho? Rebelião. Juntar mais, porque rebelião é quando você junta mais de uma pessoa para derrubar, né? Fazer oposição paralela àquela força. A rebelião, nunca é bem-vinda em lugar nenhum. Dentro de uma empresa, tem nada a ver com a igreja. Dentro de uma empresa, o
funcionário está descontente com as normas da empresa, o que ele faz? Ele faz uma rebelião. Ele vai no ouvido de um e fala bem assim: você já viu? Nós estamos trabalhando mais do que o devido. Nossa, esse cara trabalha errado, nós estamos sendo explorados. Ele começa a contaminar o ouvido das pessoas. Não é isso? Aí a pessoa está quietinha no canto dela e fala: é verdade, a gente sai aqui um pouquinho à tarde mesmo. Você viu o nosso pagamento? O feriado que veio esse mês não veio o pagamento desse mês, não. Agora, tem um detalhe: toda pessoa que faz isso, geralmente ele cita, mas sai fora, ele não vai. Ele só faz um fermento ali. Na hora isso, eu lembro uma vez, eu estava na empresa, eu era um cara de paz. E nós fomos brigar por uma questão nossa, lá, um direito nosso. E juntamos lá os motoboys, mais de 20 motoboys que trabalhavam para a empresa. Irmão, não tinha um cabeça, todo mundo estava no mesmo pensamento, ali troca telefonema e tal. Nós fomos para uma tal reunião dentro de um estacionamento de um shopping. Tinha uns 13, 14 ou 15 motoqueiros naquele lugar. Aí foi chamado da empresa 3 cabeças, só 3, e eu era uma delas. Chegou lá na empresa, os caras estão falando, os supervisores estão conversando, estão falando. Aí eu olhei e falei assim: posso fazer uma pergunta? Ele falou: pode. Eu falei assim: nós estamos aqui para quê? Não, vai para cada reunião que vocês fizeram. Eu falei assim: mas lá tinha 15, cadê os outros 14? Cadê os outros 12 que estavam lá? Nós estamos em 3 aqui, cadê os outros 14? 12? Os outros 12? Nós estávamos em 15 lá. Mas eles falaram que nós éramos cabeças. Era o líder. Então eles formavam um conselho. Irmão, toma muito cuidado com isso. Isso é a maneira que Satanás tem de tirar você da presença de Deus, tentando te mostrar coisas que você não está vendo acerca do altar. Porque o inimigo nunca vai se levantar para te tirar do banheiro. Ele nunca vai se levantar para tirar quem está embaixo. Ele sempre vai se levantar para tirar quem está em cima. Então, esses aqui que estão formando o conselho para matar Jesus eram pessoas que tinham posições, não eram qualquer. O que o diabo quer? Quem é bom, quem tem potencial. A Bíblia diz que quando ele foi no jardim, ele procurou entre os animais do campo, do Adério, e ele encontrou na serpente, porque a serpente era o quê? A mais trouxa, a mais astuta dos animais. O diabo quer quem é poderoso, quem é eloquente, quem é bom. Ele não quer porcaria. Ele quer aquilo que Deus quer. Ele sabe quem são os que Deus escolheu. Então ele foi lá para usar a serpente. Engraçado é que, olhando assim, parece que a serpente não tinha como evitar. Não parece? Mas por que Deus jogou ela? Porque veja bem, se ela não tivesse poder de escolha, por que ela foi julgada? Irmão, tem muita coisa que a gente não conhece acerca de Deus. Os animais, eles têm como resistir. Eles não estão assim como uma pedra. Você tem animal em casa? Animal? O que é animal em casa? Você faz o que você quer com ele, tem hora que você percebe que ele não quer que você faça uma coisa. Você sabe que você pode obrigar o animal a ir até o coxo. Você pode obrigar o animal a ir até onde tem água para beber. Não pode? Mas você não pode obrigar ele a beber. Está entendendo o que eu quero dizer? A serpente tinha como resistir. Ela também participou da bagunça. E por isso ela também foi
julgado. A minha cachorra está no cio. Minha cachorra está no cio. E a gente sabe que animal no cio fica diferente, tem um comportamento diferente. Se eu for dar carinho dela na barriga dela e eu me aproximar muito perto da genitália dela, ela rosna. Em outro momento, você vai dar carinho a ela, você pode até passar a mão, porque ela não liga. Mas ela está sensível, ela está no cio. Aí você vai na barriguinha dela, normalmente passa a mão, ela fica de barriga para cima assim, aí você passa a mão. Se você ficar muito perto da genitália dela, por quê? Está dizendo para você, aí não. Eu fico observando o reino animal, como Deus é perfeito, como o homem ele pode dizer não para o mal. O animal também pode dizer não para o mal. Entendeu? Então, versículo 13, cadê? Não, 15. E Jesus, sabendo isto, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. E recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrisse. Não conte para ninguém. Era a forma de Jesus fazer tráfico na internet, né? Você já viu o poder que tem a fofoca? Psicologia reversa, né? Já viu o poder que tem a fofoca? E sabe qual é o gatilho da fofoca? A pessoa chega para você, você pode contar um segredo? Pode. Ela vai e conta para você. Quando ela acaba de contar, ela fala assim: ó, não conta para ninguém não, tá? Acabou, meu irmão, ele vai espalhar. Você falou que não pode contar, aí que ela vai contar. É o gatilho. Jesus usava essa psicologia da época. Ele curava as pessoas e falava assim: ó, não conta para ninguém não, tá? Espalhado, irmão. Ele sabia o poder que tinha isso. É o que o Marco falou, psicologia reversa. É igual os famosos fazem uma pessoa que ela é certa, ela faz tudo certo, ninguém percebe. No dia que ela erra, faz uma merda, todo mundo vê. Como um piloto de avião, todo dia ele pousa e levanta voo. 30 anos fazendo isso. E o avião dá uma derrapada, todo mundo sabe quem é, qual a empresa. Quais são os vídeos da internet que você mais toca? Os que estão escritos não pode. Viu os vídeos mais violentos que causam fofoca. Né? Tem um camarada que ele veio falar bem de uma pessoa, mas ele tem que falar bem e assim: o que eu encontrei nessa pessoa de errado. Aí você fala e tu clica no vídeo. Ele está lá falando bem da pessoa, mas é porque é só para você clicar no vídeo. Oi? Clickbait. Clickbait, né? É um jogo de ação ali para você clicar. Então Jesus fazia isso aí, ó. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. De novo, não contenderá, não clamará, nem alguém se ouvirá nas ruas a sua, não esmagará a cana quebrada, e não apagará o pavio que fumega. O que é isso aqui? Você é daqueles que esmaga a cana quebrada? Apaga o pavio que fumega? Tem gente que tem prazer em apagar o pavio que fumega. Você já apagou o pavio da vela? Você está usando a vela aqui, de repente chegou a energia, aí você vai lá e apaga, assopra a vela, aí fica saindo aquela fumacinha. Aquela fumacinha, se você chegar com uma faísca perto dela, na fumacinha, ela volta a acender o pavio. Por que as velas de aniversário, elas voltam a acender quando você sopra? Porque elas ficam com a faísquinha, aquela fumaça, quando ela toca na faísca, ela volta a acender a vela de novo. Jesus está usando essa parábola, essa comparação, com uma pessoa que está aparentemente apagado espiritualmente. Já viu aquele irmão que está fraco?
Já viu aquele irmão que está quase desviado? E aí tem a pessoa que vai lá e, em vez de acendê-lo, ela vai lá e empurra mais para o buraco ainda. Exatamente. Quando você vê uma pessoa que está nessa situação, a gente tem que fazer o quê? Não apagar, nós temos que acender. Dando uma palavra de consolo, uma palavra de restauração, dando um abraço, não palavras de condenação, não palavras de acusação. A gente dá a palavra dura para quem está firme, para quem está em pé. Então esse texto que diz, ele é aquele que não esmaga a cana quebrada, não apaga o pavio de fumé, é esse texto, é essa pessoa que está precisando de um abraço, de uma palavra amiga, para que ela volte a acender de novo a chama que estava dentro dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente vai falar. Qual é a palavra que a gente vai falar para aquela pessoa? Alguém, por exemplo, que cometeu um pecado grave, que está pensando em parar, essa hora que você vai abraçar ela, não é hora de você condená-la. Depois que ela estiver firme e forte, aí a gente dá uma palavra dura, para voltar para o lugar, né? Mas enquanto ela está naquela situação fragilizada, ela quer o quê? Nem Deus faz isso, irmão. Nem Deus te derruba, nem Deus te cobra quando você está mal. Pode perceber, quando a gente está muito caído, muito fraco, sem força para lutar, as palavras de Deus não sempre te consolam. Nunca é te conserte. Não, é palavras de consolo, palavras de promessa, palavras que dizem que te amam, que você é importante. Pode perceber. É por isso que Davi vai dizer assim ao Senhor, quando o Senhor dá a ele uma opção de escolher uma das 3 formas de Deus castigá-lo, ele vai dizer, das 3 eu prefiro que Deus seja a minha disciplina, porque prefiro cair na mão de Deus, que são muitas as suas misericórdias, do que na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia, é verdade. Cadê? Vamos. Versículo 22. A blasfêmia dos fariseus. Trouxeram então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou, que o cego e o mudo falavam e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é destruído, devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o teu reino? O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: não tem como o mal lutar contra o mal. Você já viu crente errando e Deus não faz nada? Quem já viu? Principalmente a autoridade. Às vezes uma autoridade ela faz uma coisa grave, pecado grave, e parece que Deus não faz nada. Aliás, essa vida, essa pessoa ainda continua sendo próspera. Aí você fica confuso, você fala: eu não entendo isso. Eu não posso dar um vacilozinho, já logo sou cobrado. O cara está voltando para quebrar, não acontece nada. Por quê? Que aparentemente não acontece nada? Porque Deus não pode lutar contra Deus. Se Deus revestiu uma autoridade de cobertura, Deus não pode ir para cima dele, porque ele tem cobertura, autoridade. Oi? Igual o Lúcifer, que ele só pôde agir quando ele tirou as estrelas. Exatamente, Deus tem que esperar ele perder a cobertura.
essa pessoa que é uma autoridade, ele está debaixo de uma cobertura, ele está protegido. E Deus só pode ir para cima dele quando ele sair debaixo da cobertura. Então, as autoridades, geralmente espirituais, os pastores, autoridades do reino de Deus, elas estão munidas de uma autoridade invisível muitas vezes ao homem. Vou dar um exemplo para vocês. Teve 2 líderes que eles se trocaram ofensas na internet. Eram 2 líderes espirituais. Um criticou o outro, um brigou com o outro lá. Aí teve uma outra pessoa que não tinha nada a ver com a jogada, que não era um líder espiritual, era uma pessoa secular, que resolveu entrar na briga e falou mal de um deles. Morreu de câncer. Como é que é? Corta para mim aí. Quem lembra dessa história? Verídico, irmão. Por quê? Porque um está protegido com a autoridade espiritual, o outro também está. Mas o outro, que tinha a ver com a jogada, foi entrar na briga e tocou na autoridade de um dos líderes. Esse líder, que foi o motivo da ofensa, ele falou bem assim: do culto, vai secar como uma erva. Acabou, irmão. Dali para lá, o cara foi defiando, morreu de câncer. Oi? Não, profeta, irmão, não brinca com profeta. Isso aí, muitas vezes, a pessoa de lá fala: foi coincidência. O outro vai dizer assim: não, isso não acontece. Acontece. Mundo espiritual. Tem uma passagem da Bíblia, no livro de Números, a igreja no deserto, irmão. No deserto. Aí, as autoridades, eles chegam e falam bem assim: Moisés, eram da Coreia Birão, 3 autoridades. Chega para Moisés e fala bem assim: por que você está se levantando contra o povo? Todo mundo aqui é santo. A igreja é santa, o povo é santo. Não precisa você mais ser nosso líder. O problema é que Moisés não se fez líder do povo. Quem foi líder? Deus fez Moisés líder do povo. A gente tem que entender isso. Porque uma pessoa, ela não pode se fazer líder de um povo. Se ela fizer isso aí, ela é aquelas 5. Tinham 5. Não é noivo, não. A passagem das 10 virgens. Tinha 5 virgens que eram prudentes e 5 eram loucas. Que são 5 virgens prudentes e 5 loucas? As prudentes são as que levavam o azeite consigo. O azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na sua vida, dentro e fora, dentro e sobre. Diga assim: eu tenho o Espírito Santo dentro de mim e sobre mim. Dentro de você é a salvação, não sai. Várias vezes pegaram esse texto mostrando que a pessoa, quando pega, o Espírito Santo sai dela. Não sai. O Espírito Santo, ele não sai de crente. Está dentro de você. O que o Espírito Santo faz é parar de regar o azeite sobre você. Você tem um dom, você não perde. Mas o Espírito Santo, ele cessa de derramar o azeite sobre o seu dom. E aí o seu ministério, ele seca. Então, o que essas 10 virgens mostram é o seguinte: 10 eram prudentes, e tinham azeite consigo. As outras, elas tinham as mesmas coisas, elas eram virgens, tinham lâmpadas. Só a diferença da passagem é o quê? O azeite. É que umas se fizeram ministros, porque tem 5 ministérios. Quem é dos 5 ministérios? Apóstolo. Primeiro deles, apóstolo. O segundo, profeta. Evangelista. Evangelista. Pastor. Mestre. Qual desses aqui é maior? Apóstolo. Qual desses aqui é o maior? Maior, o evangelista.
Tem um pastor, tem um apóstolo na igreja, tem um pastor, tem um profeta, tem um evangelista, tem um apóstolo, tem um profeta, tem um evangelista, um pastor e um mestre. Qual desse aqui é o maior? Evangelista. Oi? Evangelista. Apóstolo? Evangelista. Hã? Mestre? Esses aqui são os ministérios. Diga assim, ministério. Ministério ou serviço. Não existe maior ou menor entre os ministérios. Pode ter na igreja um apóstolo, e às vezes o pastor, ele é maior do que o apóstolo. Porque isso aqui é um ofício. Que apóstolo é um ofício, profeta é um ofício, evangelista é um ofício, pastor é um ofício, e mestre é um ofício. A igreja ensinou que existe maior ou menor entre eles. Tipo, o apóstolo é maior. Às vezes na igreja o cara é pastor. Ele sabe que tem outros pastores na igreja, mas ele não quer levantar os pastores, porque você vai sentir o quê? Se eu levantar aquele cara lá, ele prega melhor do que eu. Aí a igreja vai começar a ver ele, que ele é maior do que eu. Agora que ele também é pastor, porque agora ele só é presbítero, agora ele só é diácono. Mas eu estou vendo que está na hora de levantar esse cara. Mas se eu levantar ele, o que vai acontecer comigo? Meu ministério vai ficar ofuscado. Já sei. Eu vou fazer uma consagração e vou pedir para a igreja me consagrar apóstolo. E aí eu levanto os pastores, porque eu continuo sendo o meu pastor, o cara com quem eu dizimo, oferto, aprendo, estudo com ele. Ele é pastor, e existem vários apóstolos que estão debaixo dele, porque ele ensina que pastor é como eu sirvo a igreja, assim como quem é profeta, assim como quem é evangelista, e assim como é o mestre. É errado o pastor sentar para aprender com o mestre? Não, é sabedoria. Entendeu? A igreja da onde eu vim, onde eu fui consagrado pastor, a minha guerra lá com o pastor é porque Deus me usava como me usa aqui, no ensino, e ele não tinha o dom de ensino. E aí tinha problema, porque se eu desse ensino, a igreja toda aprendia. Se ele desse estudo, ninguém conseguia absorver. O que aconteceu comigo lá? Me botou no campo para eu pregar, não sei pregar. Aí eu não conseguia exercer o meu ministério, porque se eu ensinasse, aparentemente na visão dele, eu ficava no ministério dele, mas ele no ministério dele era melhor do que eu, porque ele, como evangelista, que ele estava como pastor, mas ele era evangelista, tinha um carisma muito maior. Então, entre os ministérios não existe maior ou menor, ainda que, tipo assim, vou melhorar isso aqui, quer ver? Quem é maior? Anjo, querubim ou serafim? Hã? Está vendo? É a mesma coisa, são ofícios. Você vai ver anjo na Bíblia que tem posições, aparentemente, expressões maiores do que serafim e querubim. Mas a gente entendeu que são o quê? Hierarquia. E é só o ofício dele. Tem anjo, que a Bíblia fala, é anjo. E é a forma com que Jesus escolheu para aparecer no Antigo Testamento. Porque para nós, por exemplo, o Lúcifer era um querubim. O ofício dele era de ser, o que é querubim? Guardião. Não é porque ele era maior, é porque o ofício dele era de ser guardião. Entendeu? O anjo, qual é o ofício do anjo? Mensageiro. Qual é o ofício de um arcanjo? Hã? Guardador também. Arquidiocese. Arquidiocese. Chefe dos anjos. Entendeu? Não parece que esses nomes que nos deram mostram que tem maior e menor? Mas não tem nada a ver. Tem anjos
que assiste diante de Deus. Tem querubim que não. Oi? Esses são nomes que deram. A gente foi ensinado para a gente que esses nomes mostravam a patente. Mas isso são só ofícios. A igreja tem 5 ministérios. Esse ministério aqui, irmão, ó, não tem nada a ver com a posição eclesiástica, com a autoridade que você tem. Por exemplo, aparentemente, desses 5 ministérios, eu entendo que o profeta seria o maior. Por quê? Qual que você prefere? Ser um pastor que apacenta na igreja? Ser um evangelista que prega bem? Ser um apóstolo que tem debaixo de você pessoas que estão debaixo do seu ministério? Que o apostolado, a palavra apóstolo, ela tem a ver com paternidade. Quando um pastor ele se torna tão maduro ao ponto de ter pastores da qual ele apacenta, pastores vêm pedir conselho para ele consegue conversar como um pai. Ele é o que desse pastor? Apóstolo, que é o pastor do pastor. Aí você tem o apóstolo que apacenta o pastor. Você tem o evangelista que vai lá fora e prega para as almas, ganha alma. Você tem o pastor que consegue apacentar, cuidar do rebanho. Você tem o mestre que consegue dar um estudo, consegue dar um ensinamento bom, que tem um dom de ensinar. Você tem o profeta que fala, tudo que ele fala acontece, tudo que ele entrega Deus revela. Qual que parece que é maior? O profeta. Desses dons parece que o profeta, por quê? Se tiver um profeta na igreja, ele consegue, se ele for um bom profeta de verdade, ele consegue atrair muito mais carisma e autoridade para as pessoas do que um pastor. Na igreja quadrangular, isso aqui é chamado de ministério, presbitério. Na igreja quadrangular, os 5 dons são chamados de presbitério. Um presbítero lá, ele é um pastor, ele é um profeta, um evangelista, entendeu? Então, por que eu estou falando isso aqui? O que pode ser que amanhã a gente levante o evangelista e ele se sinta maior do que um irmão que às vezes não tem nem o ofício dele. Vai imaginar, por exemplo, que às vezes você tem um presbítero na igreja. E esse presbítero ele também é quase um pastor, ele é um profeta, ele é um mestre da igreja. Mas ele é presbítero ainda, não é pastor. Aí chega um pastor de outra igreja, quer congregar conosco, tem a visão de que tem que ficar conosco. O que ele vai se sentir? Vou ter que ser maior que o presbítero? Sou maior que o presbítero? Minha posição é maior? Não tem essa ordem. O que é maior ou menor? A sua intimidade e o quanto você serve. Jesus diz assim: o maior entre nós é aquele que serve mais. Quanto mais eu sirvo no mundo espiritual, maior eu sou. Oi? Tem que ter. Porque senão isso aí corrói a pessoa. Um dos maiores motivos de destruir a igreja é justamente por essa questão. Posições que uma pessoa tem e outra tem. Possa ser que amanhã depois a gente levante posições aqui na igreja e essa pessoa não tiver ensinamento disso aí, ela vai achar que ela é maior do que o outro. Levantou o irmão pastor, aí mas o outro é presbítero, está mandando no pastor, não está entendendo? Virou bagunça? O que tem? Então, o que é apóstolo? Ofício. É a forma com que Deus usa ele. O que é profeta? A forma com que Deus usa ele. O dom dele. O dom revela o ministério. O seu dom que Deus te deu revela o seu ministério. Quando eu percebi que eu tinha uma facilidade para ensinar, Deus revelou o meu ministério, mestre.
E está me fazendo pastor, porque não era. Não tinha dom de pastorear. Eu descobri depois que existe apacentar e pastorear um pouco diferente. Às vezes a pessoa ela apacenta, mas não pastoreia. Às vezes ela pastoreia e não apacenta. Porque uma coisa é tomar conta da igreja, outra coisa é tomar conta da sua vida particular. Uma coisa é eu conversar com você no particular e te dar conselho, te alimentar no particular. Outra coisa é te alimentar no âmbito da igreja. Então, apacentar e pastorear são coisas diferentes. Então, esses Datã e Coré, eles eram príncipes. E ele chega para a mulher e vai dizer assim: Moisés, o povo é santo, não precisa ser mais estar nosso meio, que não falam conosco, não. E Moisés vai dizer assim: então faz o seguinte, amanhã vocês voltam aqui, cada um com o incensário de vocês, com fogo, e vamos apresentar diante de Deus. Aquele que o Senhor aceitar é o escolhido. 250 homens vieram com seus incensários, eram 250 levitas. Datã, Coré e Abirão não veio, porque na rebelião quem incita não vai. Esses homens foram consumidos. Moisés manda chamar o Datã e Coré e Abirão, e aí Moisés profetiza, dizendo o seguinte: se esses homens morrerem de morte, primeiro Moisés vai dizer assim: se apartam da terra deles. Onde está a casa deles, que eram tendas, regiões onde eles ficavam, se aparta todo mundo aí, ninguém fica perto não. Porque se esses homens morrerem de morte normal, o Senhor não me escolheu. Mas se morrerem de morte estranha, tipo assim, a terra abriu a boca para consumir os vivos e ir para o inferno, então o Senhor é comigo. Foi o Moisés acabar de falar, o chão se abriu. Por quê? Porque é assim. Você não pode tocar no ungido de Deus. Não por causa do ungido, mas por causa de quem ungiu ele. Você nunca vai ver uma pessoa, um crente, que se levantar contra a igreja, ficar bem. É verdade. Meu pastor lá parece que ela vai assim: não mexe com uma cumba, vai lá, chuta lá os pachos, faz tudo no capeta, mas não mexe com Deus não. Com certeza. É assim. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: se Satanás luta contra Satanás, o seu reino não vai subsistir. Diabo não luta contra o diabo. O mal, ele não vai lutar entre si mesmo. Eles têm um reino organizado, tem hierarquia, tem o maior, tem o menor, tem o que obedece, tem o que é obedecido. São princípios. Por exemplo, um princípio de prosperidade é que você só tem autoridade se você estiver debaixo de autoridade. De novo, você só tem autoridade se estiver debaixo de autoridade, que a gente chama de cobertura espiritual. Você só pode mandar no reino espiritual se você mandar. Ninguém que está sem cobertura é reconhecido no mundo espiritual. Então tem aquelas pessoas que estão desigrejadas e elas ficam dentro de casa, achando que estão servindo a Deus ali. Está servindo a Deus? Não. Porque esses ministérios aqui, ele só existe dentro da igreja, para a igreja. Um dom que Deus nos deu, ele é para quê? Para a igreja. O seu dom de profecia é para poder apacentar, para poder corrigir, consolar e edificar um outro irmão. O meu dom de ensino não serve para mim. Eu não consigo aprender comigo mesmo, irmão. Eu preciso de outro que tenha o dom de ensino e me ensinar, para que eu possa absorver e passar
para outro. Eu não posso pegar esse estudo aqui, chegar dentro do espelho e eu me ensinar. Não existe isso. Até o profeta que tem intimidade com Deus, ele precisa de uma hora alguém que profetize para ele também. Ele precisa de um pastor que apacente ele. Um evangelista que prega bem, ele precisa também, então, você está uma hora no culto, alguém pregar e também ser alimentado pela pregação de outro. Porque é assim que Deus fez. Então, esses dons, quando eu falar dom, você entende que o dom que você tem revela o seu ministério. É para outro, não é para você. Porque nós somos servos uns dos outros. Então, eles chegam diante de Moisés, achando que Moisés tinha se feito líder. Isso é porque eles não leram a Bíblia, né? Mas nós lemos a Bíblia e nós sabemos que Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro e Deus chamou ele para poder ir lá tirar o povo do Egito. Quem foi que chamou? Deus. Mas a pessoa, que quando ela se levanta, ela não entende dessa forma. Então Jesus está dizendo assim, o mal, o diabo não pode lutar contra si mesmo. Se ele fizer isso, o seu reino será destruído. Marido não pode lutar contra a esposa. O que acontece se Deus ficar brigando? A casa vai ser destruída. Por isso que o marido tem que ser o provedor, o protetor e ser o cara da missão. Ele tem que ter visão. Para a mulher ser submissa, ela vai ser submissa a uma visão. Se ele não sabe como está indo, como é que ela vai seguir? Então o marido tem que indicar para onde está indo. Não, vamos por esse caminho aqui. Vamos fazer isso, isso, isso aqui. Irmão, ele pode chegar, por exemplo, para isso e falar assim, ó, vamos passar aqui uns 5 anos, um perrengue do caramba. Mas depois de 5 anos, eu te garanto que a gente vai prosperar. Se ele fazer isso aí, ela está com ele. Ela é capaz de pegar o pagamento e dar na mão dele. Agora, se passar os 5 anos, ela não vê o resultado, o que ela vai fazer? Ela vai chegar e falar, você pediu 5 anos, passou 10, filho. Nós estamos na merda. Agora, se em 2, 3 anos ela começar a ver um bico resultado, o que ela fala? Escassa a portaria. Então, isso aqui é um método aprovado. Eu vi esse método acontecer na minha vida. Enquanto eu não dava resultado, minha esposa não me obedecia. E parece que eu ia para um lado e ela ia para outro. A impressão que eu tinha que eu estava indo para o norte e para o sul. Eu queria ir para um caminho, ela queria ir para outro. Eu queria economizar, ela queria gastar. Quando eu queria gastar, ela queria economizar. A gente não se